Live no YouTube. Boa tarde a todas e a todos. Aqui quem fala é Virgílio Viana. Eu queria iniciar saudando o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, o deputado Marcelo Ramos, nosso presidente do Conselho de Administração, Benjamin Sixu, nosso conselheiro Tomás Nogueira. E é um prazer estar com todos aqui nesse seminário virtual. Nós vamos ter uma sessão com 3 breves apresentações, uma apresentação inicial minha, depois do Tomás e depois do Benjamin, e, na sequência, abriremos a palavra para os nossos parlamentares do Amazonas, para que nós possamos ter um debate sobre esse assunto. Essa apresentação ela está baseada num documento que foi preparado por um grupo de especialistas reunidos pela Fundação Amazonas Sustentável. Nesse ano, e ao longo desse ano, depois de conjunto de reuniões, foi elaborado esse documento com essa autoria. São 13 autores que fazem parte dos conselhos da FAS, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e também alguns convidados especiais. O contexto, de uma maneira bem rápida, é de um contexto onde nós vivemos um momento pós-pandemia, ou pós-calamidade dessa pandemia, e coloco aqui apenas um dado sobre a Aliança Covid Amazonas, que foi uma iniciativa que tivemos a oportunidade de ter o papel de articulador, enquanto Fundação Amazonas Sustentável, que reuniu 88 parceiros, 344 doadores individuais e cerca de 26 milhões de reais em doação na forma de equipamentos, cestas básicas, oxímetros, etc., envolvendo todas as instituições que estão aí categorizadas. Isso tudo está disponível na página da FAS. E a grande questão é como fazer a recuperação da atividade econômica pós-calamidade de uma maneira alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O contexto ele envolve vários projetos em discussão no Congresso. Tem uma proposta encaminhada pelo governo federal, tem uma proposta da Câmara e uma proposta do Senado, e que tratam dos tributos federais, estaduais e municipais de diferentes maneiras. O nosso contexto também é um contexto onde os benefícios ambientais do Polo Industrial de Manaus são cada vez mais claros. O Polo Industrial de Manaus criou condições favoráveis para uma série de políticas de controle ambiental, de monitoramento, de apoio à criação de áreas protegidas e desenvolvimento sustentável no interior, em especial investimentos na área de saúde, educação e segurança, que só são possíveis com a arrecadação de tributos associada direto ou indiretamente ao PIN. Quer dizer, o PIN é um aliado muito importante da conservação das florestas. O PIN tem uma importância econômica relevante, um faturamento de mais de 100 bilhões de dólares em 2019, com 440 indústrias, e isso é muito relevante no contexto de retração da atividade industrial no restante do Brasil, ou seja, manter o PIN é essencial para que a gente não aumente ainda mais a dependência externa dos produtos que atualmente saem da Zona Franca de Manaus. E, portanto, vale salientar que o PIN tem uma contribuição relevante para a arrecadação de tributos da União. Nós vivemos também um contexto de uma emergência na Amazônia, que é a manchete internacional, e a capa da Economist foi muito relevante, e os dados recentes, eram uma notícia do G1, de aumento relevante do desmatamento da ordem de 25% em relação ao ano passado. E isso está relacionado a um momento de sinais de colapso ecológico, que se chama em inglês de tipping point, da floresta, com as mudanças do clima globais e o avanço dos desmatamentos. Então, nós temos aí um contexto de emergência bastante relevante. Quais são as propostas que decorrem desse estudo? Valorizar a floresta, né? E essa imagem ilustra alguns dos produtos que podem ser produzidos pela floresta. E a primeira recomendação do estudo é incluir a Zona Franca na reforma tributária, não deixar para um segundo momento, ou seja, as especificidades da Zona Franca requerem que ela seja tratada concomitantemente
e integrado ao texto base da reforma tributária e não de uma forma sequencial, por ações posteriores do Legislativo. Então, essa é a primeira manchete que salientamos. A segunda é a criação de um fundo de desenvolvimento sustentável do Amazonas, com o objetivo de apoiar 3 grandes linhas de ação: a diversificação da atividade econômica em bases sustentáveis, o apoio à conservação ambiental e o fomento a um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de recursos humanos voltados para o empreendedorismo sustentável. Foi idealizado um fundo com uma personalidade jurídica própria, uma nova fundação de direito privado, com um conselho de gestão composto por diferentes segmentos da sociedade, com mandatos renováveis, com todo um código de ética, de compliance, com limite de gastos com um teto de 10% do orçamento efetivamente utilizado, com auditorias independentes, com conselho fiscal, com um sistema de avaliação submetido ao Ministério Público Estadual, com 2 linhas de investimento, uma linha de recursos reembolsáveis e outra não reembolsável. Os recursos não reembolsáveis direcionados para a conservação ambiental, pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação profissional, e os recursos reembolsáveis aplicados na forma de empreendimentos sustentáveis por meio de um fundo financeiro específico. E esse seria um fundo de investimento que as empresas poderiam, inclusive, ter resultados desses investimentos. As prioridades de investimento definidas por comitês temáticos, em todas essas áreas temáticas, um enfoque transversal em P&D, inovação, formação profissional voltado para esse empreendedorismo. Dentre esses 3 prioridades, então, especificando um pouco mais, a diversificação da atividade econômica nessas áreas, na bioeconomia, que é a economia baseada nos produtos da biodiversidade amazônica, a piscicultura, o turismo, a produção agroflorestal, a mineração responsável, a indústria naval e de serviços navais e polo digital. Essa economia de base sustentável estaria focada em atividades econômicas livres de desmatamento, que não tenham desmatamento nas suas cadeias produtivas, e a redução das atividades de queimadas, desmatamento, garimpo, grilagem de terras, etc. Então, a produção agropecuária, nessa visão decorrente desse estudo, ela pode ser ampliada com o aumento da produtividade em áreas já desmatadas legalmente. O apoio à conservação ambiental seria direcionado principalmente para fiscalização e monitoramento, que é um problema sério hoje. A estrutura do governo do Estado é muito aquém do que é necessário para fazer as atividades de fiscalização e monitoramento ambiental, a gestão das unidades de conservação e o apoio também às ações em terras indígenas, em conjunto com o governo federal, a prevenção e o combate a incêndios florestais. Na área do ecossistema de P&D, o conceito é que a contrapartida dos investimentos de P&D e inovação deve ser estendida a todos os setores do PIB, não apenas as indústrias da área de informática. E a formação de recursos humanos casada e alinhada para esses eixos dessa nova economia, com um apoio a incubadoras e aceleradoras de empresas. As atividades que esse grupo realizou foram iniciadas em abril desse ano, logo no início do mês de abril. Fizemos 12 reuniões de trabalho desse grupo de autores desse estudo. Um resumo desse trabalho foi publicado no Correio Brasiliense, no início de julho. Nós fizemos um seminário na semana passada de lançamento virtual, no dia 22. Apresentamos ao vice-presidente Hamilton Mourão ontem em Brasília, que recebeu de uma forma extremamente positiva esse estudo. Tivemos depois, ou temos hoje esse seminário que é o item 6 dessas atividades aqui listadas. Os próximos passos, inclusive a convite do vice-presidente Mourão, é apresentar essa proposta no Conselho da Amazônia, com todos os representantes da área econômica do governo federal e da área, das demais áreas,
apresentação ao governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, e um seminário com o setor empresarial, uma vez que isso já está sendo debatido com algumas lideranças de maneira informal, em algumas reuniões que já ocorreram, e que depois o nosso presidente do Conselho, Benjamin Sixu, pode relatar. E a publicação de uma versão 2.0 desse estudo, que já está em curso, com aprofundamento dessa proposta, com dados quantitativos, especificando em mais detalhes como que seria feita a criação desse fundo, que nós estimamos que poderia ter um montante da ordem de 4 bilhões de reais por ano. E como uma visão, né, que essa reforma tributária poderia alavancar um futuro de prosperidade econômica, de sustentabilidade ambiental e redução das desigualdades sociais na Amazônia. É valorizar a nossa biodiversidade, valorizar o que temos de riqueza natural, de diferentes formas. A piscicultura tem um potencial enorme com a riqueza de águas que temos, o turismo e tantas outras coisas que compõem essa nova economia, que tem que seguramente ser uma economia livre de desmatamento. Tem que ser uma economia que possa permitir ao Amazonas abrir novos mercados e não ao contrário do que vem acontecendo hoje, que é o fechamento de mercados. Então, nós acreditamos que, com uma visão vanguardista, nós possamos contribuir para os diferentes segmentos da sociedade do Amazonas, desde as populações mais distantes, ribeirinhas, nos altos rios, populações indígenas, até as populações urbanas de Manaus e outras cidades do Amazonas. Eu paro por aqui e passo a palavra para o Tomás Nogueira, que vai complementar com observações adicionais. Tomás, a palavra é sua. Boa tarde a todos, aos que nos acompanham e ouvem. Boa tarde ao senador Omar Aziz, ao deputado Marcelo Ramos e aos companheiros da FAS. É uma satisfação que a gente possa dar continuidade a esse debate que nós estamos tendo sobre reforma tributária. Eu inicio novamente, inclusive porque isso foi questionamento durante a semana, com alguns aspectos básicos. Eu espero que esteja bem ouvido. Se não tiver, por favor, me sinalize. Por que a FAS se dedicou a fazer um documento dessa natureza? O que tem a ver a FAS com a questão tributária? E eu digo que isso é extremamente relevante por 2 aspectos. O primeiro, porque a FAS tem uma diversidade de experiências, de participações, que traz para ela uma riqueza de debate muito importante. No livro Competindo pelo Futuro, do Gamel e Prahalad, ele diz que o futuro vai ser desenhado não por uma grande angular, mas por uma série de pequenas visões. Então, essa diversidade da visão é que nos propicia ter esse debate muito rico e levar a essa discussão na FAS. O outro aspecto é o ponto básico de qualquer discussão de reforma tributária que nós tenhamos no Amazonas. Quer dizer, se você vai discutir reforma tributária, um dos aspectos fundamentais é o papel, sim, que o Polo Industrial de Manaus representou na conservação da floresta, do meio ambiente no estado do Amazonas, especialmente se nós compararmos com os outros estados da região. Então, é esse o ponto, esse link que propicia a FAS ter uma intervenção muito interessante nesse aspecto. Então, nós temos a diversidade de experiências, nós temos a constatação de que o PIN tem, sim, um papel importante nesse debate. E aí, isso traz algum outro aspecto. As entidades, a nossa preocupação fundamental sempre foi que nós pudéssemos suscitar e discutir com a sociedade brasileira a viabilidade do PIN, o seu valor para o Brasil, para a economia, não apenas para o estado do Amazonas. Isso tem sido feito de grande forma pelo viés econômico, mas a FAS tem, então, esse aspecto ambiental. Aí sabe o que acontece? Ela traz para esse diálogo que ela tem com os outros no país justamente a possibilidade de mostrar para a comunidade e outras organizações ambientais essa correlação, o que nos dá um apoio nesse debate. Eu sempre digo que eu testemunho o esforço que a bancada faz, que os nossos parlamentares fazem em Brasília, na discussão da defesa da Zona Franca de Manaus. Isso eu diria que é uma regra
da grande maior parte dos nossos parlamentares nesse empenho. Eu fui testemunha disso quando nós trabalhamos na prorrogação da Zona Franca de Manaus. Mas grande parte do próprio Congresso nada vê como nada mais do que obrigação desses parlamentares fazendo isso. Então, quando a gente coloca outras vozes da sociedade civil alertando para outros aspectos, isso solidifica, dá apoio e aumenta o nível de participação, de consolidação da imagem da Zona Franca de Manaus. Eu coloquei no início da minha conversa sobre isso, em diversos outros aspectos, que vão ser muito claros. Para nós vencermos esse debate, nós temos de, primeiro, esclarecer, verificar, ser absolutamente realistas, que a imagem da Zona Franca de Manaus ela é distorcida e não é a melhor visão que tem o país. Então, nós temos um esforço muito grande de travar esse debate, de colocar essas ideias para discussão sobre todos esses aspectos. Eu creio que isso dá um suporte aos nossos parlamentares no processo de discussão. Nós temos de colocar as informações, nós temos de levar os argumentos, dar este suporte necessário. E creio que o documento é uma provocação que faz um pouco essa parte. No documento em si, antes de passar exatamente para a fase do documento, eu sempre digo que nós podemos estar discutindo aqui as propostas técnicas. Eu entendo uma primeira, diria, provocação que eu faço aos parlamentares estão 3 propostas colocadas na mesa. Como é que nós vamos construir soluções técnicas se nós não sabemos exatamente o que vai evoluir? Então, a primeira provocação é: qual é a viabilidade de cada uma dessas propostas? Por outro lado, a FAZ, e o Virgílio já se referiu a um ponto importante, nesse documento aborda 3 aspectos fundamentais. Quais são eles? Primeiro é que nós temos de, muito claramente, tratar a questão da reforma tributária dentro do próprio texto constitucional. Essa é uma questão que, se nós colocarmos isso para uma outra etapa, nós podemos perder. O outro ponto que é importante é exatamente essa correlação de força, essa correlação de causa e efeito entre o papel do PIN e a conservação. Mas um ponto que nós estamos chamando a atenção também no documento, e me parece que do ponto de vista tributário é o ponto fundamental, é que se fortaleceu no país, nos últimos anos, uma corrente absolutamente equivocada e, eu diria, ultrapassada no tempo, que é a questão da negação da extrafiscalidade dos tributos, ou seja, negar o papel dos impostos, dos tributos, do seu papel de indução de um comportamento positivo ou negativo, de fazer isso ou não fazer isso a partir do tributo. Desenhou-se um raciocínio ideal de que os tributos têm que ter o papel de arrecadação e tão somente de arrecadação. Isso já foi uma tendência no passado, mas eu acho que os brasileiros estão chegando atrasados nesse debate. Nós procuramos colocar que governos como o governo Trump, o governo Boris Johnson, só para dar exemplos de governos nitidamente de viés liberal, adotaram uma forte intervenção através da tributação para induzir comportamentos. Eu diria, para colocar aqui 2 exemplos básicos do governo Trump e dos governos estaduais no âmbito dos Estados Unidos, a negociação que foi feita com a Amazon para a instalação das suas novas instalações fora da Califórnia, que foi um verdadeiro leilão entre cidades e estados americanos a conceder benefícios fiscais. De igual forma, também a Apple voltou em 2019 a produzir no território dos Estados Unidos a partir da concessão de benefícios fiscais. Eu cito também a questão do Boris Johnson, que quando estava em campanha para virar primeiro-ministro da Inglaterra, um dos argumentos dele é que eles precisavam do Brexit, sair da União Europeia, porque eles precisavam de liberdade para criar zonas francas, de criar zonas econômicas especiais. Então, um dos pontos que o documento trata, e esse é o ponto básico da reforma, é justamente negar uma questão que é essencial aos tributos, que a gente chama tecnicamente, é uma palavra técnica, de extrafiscalidade. Além da arrecadação, trazer essa discussão de que o tributo tem, sim,
um papel fundamental nesse aspecto. Mas, digo mais então, a questão da solução técnica vai passar a partir desta viabilidade. Então, a primeira questão é: qual é a viabilidade dessa? Qual das propostas tem aí? Me permita, Virgílio, avançar um pouquinho aqui, senhores, sobre as propostas que estão na mesa, especialmente a proposta do governo federal. O governo federal, chegando atrasado no debate, faz uma proposta onde ele coloca um torrão de açúcar para receber mais rapidamente os benefícios, entregar mais rapidamente aos benefícios, para que aquilo se torne o caudal principal de propostas de reforma tributária. Ele já traz, e é isso que eu acho importante, ele traz, sim, a preservação do modelo Zona Franca. Alguns fizeram uma crítica por esse ou por aquele motivo. Eu sou igual o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Então, ali tem alguns preceitos básicos. No entanto, nós não sabemos se isso tem viabilidade. Importa dizer, o que nós estamos propondo aqui é sempre este debate para qualquer que seja a proposta, qualquer que seja o encaminhamento que se dê, nós tenhamos colocado na mesa os argumentos para mostrar que a Zona Franca faz sentido para o Brasil, que a Zona Franca tem um papel ambiental e que os impostos precisam, sim, ser um instrumento de trabalho. Queria sugerir, vou concluir, Virgílio, queria sugerir algumas coisas para os nossos parlamentares. Quando eu falo que o momento das soluções técnicas são mais à frente, é porque nós precisamos ter o quadro mais claro. Por exemplo, eu vi algumas manifestações que a PEC 45 ela não tem condições de atender a Zona Franca. Me permita dizer que a questão é a admissibilidade deste conceito básico, porque senão a gente trata na parcela dos recursos federais o benefício fiscal da Zona Franca de Manaus. Isso é possível fazer. O governo propõe fundos de desenvolvimento. Quero sugerir ao deputado Sidney, ao deputado Marcelo, já uma situação. Se nós vamos trabalhar com fundos de desenvolvimento, ele tem de ter uma parcela mais relevante, não para o não reembolsável, ou nem para o investimento direto, mas sim para restituir o imposto. Porque senão nós vamos cair naquele velho mecanismo de gastar dinheiro público em soluções que não deem retorno. Então, as soluções técnicas elas vão vir no movimento depois. Eu acho que, neste momento, os parlamentares têm de nos dar a ideia em que estágio nós estamos, que proposta nós vamos trabalhar em termos de soluções técnicas. Em termos de conceito, o documento da FAZ aponta caminhos para fundamentar o debate da validade da Zona Franca de Manaus. Eu acho que essas são as minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Passo a palavra para o Benjamin Sixu e, na sequência, para o senador Omar Aziz. Boa tarde a todos. Foi um prazer ter participado desse grupo para desenvolver esse trabalho, né? Boa tarde, senador. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, deputado Marcelo. O que a visão desse trabalho coloca inicialmente é falar claramente para o Brasil que houve incentivos para se desenvolver a Zona Franca de Manaus. E a contrapartida desses incentivos foi que o estado do Amazonas está quase na sua totalidade preservado. E a preservação do estado do Amazonas propiciou o grau de umidade via chuva, os rios voadores, o grau de umidade necessário para a agricultura brasileira e para encher os reservatórios do Centro-Sul para propiciar uma energia mais barata. Se nós não tivéssemos, se nós destruirmos a floresta, nós vamos ter uma agricultura muito mais ineficiente, talvez não competitiva, e vai faltar água para energia hidráulica e nós vamos ter que fazer tudo à base de energia térmica, aumentando muito a conta, né? Muito a conta. Então, houve incentivo? Houve, mas a contrapartida foi muito superior ao incentivo que foi propiciado para as empresas que se instalaram na Zona Franca. Quer dizer, o Amazonas devolveu extraordinariamente, que é esse faturamento total, esse emprego total gerado na agricultura brasileira e o nível de exportação e o enchimento dos nossos lagos, entre outras coisas, né? O estado do Amazonas, então, ficou com uma capital com 2 milhões de habitantes e uma série de cidades. A segunda e terceira cidade maior do Amazonas tem 100 mil habitantes, 110 mil, 120 mil. Tem algumas cidades com 80 mil, 60 mil. Quer dizer, é um estado onde a população se distribuiu ao longo do seu interior
praticamente de uma forma muito perfeita para preservar florestas. São esses cidadãos que estão preservando a primeira linha de frente da preservação e da conservação da floresta, né? Bom, é óbvio que também o estudo aponta que nós temos que manter a Zona Franca de Manaus com todos os seus incentivos. E, como disse o Virgílio, concomitantemente ao texto principal. No texto do Senado e no texto do governo, agora, já se faz essa prevenção, mas no texto que está na Câmara, não está colocado diretamente que a solução dos incentivos da Zona Franca tem que ser concomitantes ao texto principal, se deixa para um segundo instante. Isso nós não podemos aceitar. A definição de qualquer alteração tributária nos incentivos da Zona Franca tem que ser concomitante ao tempo principal. Por quê? Porque nós estamos preservados pelo texto constitucional. E vários outros incentivos, como o incentivo para o setor de gás, petróleo, não estão dados, ou para algumas regiões do Brasil, não estão no texto constitucional. Isso nos dá direito a exigir que a nossa solução seja como está no texto do Senado ou no texto do governo, concomitantemente. Bom, nós queremos preservar todos esses incentivos, mas a gente reconhece que a Amazonas precisa de novos investimentos em novos setores. Tem que ser feitos investimentos em bioeconomia, mineração, em turismo. Só que nós temos que entender que esses setores precisam ser incentivados agora para ter uma renda econômica daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Então, necessitam de investimentos, especialmente a bioeconomia, para poder ter resultados futuros. Não é a bioeconomia entrando no lugar da Zona Franca, não. É iniciando a bioeconomia agora, para daqui a 5, 6, 7 anos, ela atender às necessidades crescentes de investimento que a população do Amazonas quer. Vai ter que manter tudo como está e ainda investir nesse setor novo. Agora, aí vem a novidade. Como investir nesse setor novo? O que a gente está propondo é criar um fundo e que esse fundo seja gerido de uma forma moderna. Não adianta o fundo ser público, não adianta o público ser público, tanto faz municipal, federal, estadual. Esse fundo tem que ser gerido por um misto de atores. O setor público, o setor empresarial, o setor da academia e o setor da sociedade civil, com mandatos que vão mudando e prestando contas permanentemente à sociedade. É esse fundo que vai definir os volumes de recursos necessários para a conservação, para o desenvolvimento de recursos humanos, porque sem desenvolvimento de recursos humanos nós não teremos nenhuma economia futura na região, e vai também definir os investimentos nos projetos em si. E essa definição desses projetos em si podem ser restituíveis. E também o que o documento propõe, sem fixar valores e tal, é que todos contribuam, né? Aquela boa imagem que a gente tem hoje do setor de informática fazendo com obrigatoriedade recursos em P&D, que gerou um ecossistema muito rico aí na região, muitos empregos e muito desenvolvimento de produtos, que todas as empresas que estão no polo industrial contribuam para a melhoria do ecossistema e os investimentos novos, né? E isso, claro, vai ter que ser definido, gradual, né? Nós não temos que tirar a competitividade das empresas. Mas se precisar colocar uma pequena taxinha para todo mundo contribuir para nós ter uma economia, o que será essa pequena taxinha? Vai encarecer um pouquinho alguns produtos? Vai ser a taxa de serviços ambientais que todo cidadão brasileiro estará pagando quando comprar uma motocicleta, uma televisão, um áudio, um tablet, né? Quer dizer, essa pequena taxinha que todo cidadão vai pagar irá para um fundo e ele permitirá esse grande desenvolvimento que a gente possa fazer na região. Bom, esse é o ponto básico que a gente tem no trabalho e eu devolvo para o doutor Virgílio para fazer a condução dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, Benjamin. Passo a palavra para o senador Omar Aziz. Está fechado, Omar. O seu áudio está fechado. Do lado esquerdo, embaixo. Já. Pronto, foi. Já? Está ótimo, está perfeito. Boa tarde, Virgílio, boa tarde, Sixu, Tomás, o Marcelo, o Sidney, os senadores, se tiverem aí, porque eu não consigo ver quem está aqui, todo mundo, até porque eu sou meio
ruim nesse negócio de mexer com essas coisas, né? A gente está acostumado a ter uma relação pessoal e... Bem, eu ouvi atentamente o que o Virgílio colocou e o que o Sixu e o Tomás colocaram, né? Eu sou a favor do fundo. Vamos deixar... Sou a favor, inclusive, Tomás, e você que tem me assessorado bastante nessa questão, você e o Farid, e às vezes a gente se socorre do Benjamin Sixu na questão dos problemas que a Zona Franca encontra aqui em relação à competitividade, em relação a PPBs e outras questões mais. Eu sempre fui a favor e tentei colocar isso na última lei que tratou sobre o P&D, que 3% fosse destinado, veja bem, destinado a fazer pesquisa para bens de informática e outros eletroeletrônicos, e 2% para trabalhar a Amazônia sustentável. Não só o Amazonas, mas a região toda, veja bem, porque também a gente precisa de apoio das outras regiões. E esses 2% do P&D, porque o Amazonas paga 5% do P&D, né? Até porque eu não vejo aonde que esses caras colocam 5% de P&D por ano. Juro para você. Eu estou vendo o cara comprar prédio aqui de 70 milhões e fazer não sei o quê, papapá, mas de lógica, de produto na prateleira, eu não vejo absolutamente nada. Hoje eu estive conversando aqui, Tomás, uma pessoa que pediu uma audiência comigo, veio aqui no meu escritório, aqui onde vocês estão acostumados a vir, o Gilberto da Transíris. Ele tem um faturamento naquelas maquininhas de 2 bilhões e 700 milhões por ano. Ele pegou parte desse recurso e conseguiu na Justiça Federal que fosse investido dinheiro do P&D no Covid. Veja bem, não tem o que fazer mais com esse 5% de P&D no Amazonas, vamos ser sinceros. O que se criou aí, uma série de coisas aí, faz de conta que eu faço, faz de conta que eu apresento um projeto, e o recurso, realmente, ele está sendo muito mal utilizado. Então, eu sou favorável desse 5%, 3% continua no P&D, que é suficiente, e 2% seria para que a gente tivesse uma política sustentável no Amazonas e na Amazônia. Como agora há pouco, vamos ser sinceros, o governo poderia dar agora uma sinalização de reflorestamento aqui com os recursos que nós temos 2 bilhões e pouco lá no BNDES. Fizemos isso aqui já, o Virgílio sabe disso, começou lá com a Nádia, com o Virgílio, com o Eduardo, eu dei continuidade. Aquele projeto que o nosso amigo Pedro Falabella, o saudoso Pedro Falabella, tinha da PECA, que o Virgílio não gostava, mas era um projeto que dava, que nós podíamos ter adiantado, e demonstrar claramente ao mundo que nós não estamos preocupados só em preservar, mas em reflorestar. O que é 30 milhões de mudas hoje para a gente jogar no Amazonas? Uma política macro, sinalizando ao mundo que nós queremos ter abertura do mercado internacional para levar os nossos agronegócios. Em contrapartida, esse fundo ele estaria não só debatendo, correto? Mas também ajudando na preservação e no reflorestamento do nosso estado, em algumas áreas que dá para ser feito esse reflorestamento. Bem, quando a gente fala para a questão sustentável, essa semana eu recebi o prefeito segunda-feira eu recebi o prefeito de Urucará. O maior produtor de Guaraná é Urucará e São Sebastião, aquela região ali, não é Maués. E ele me dizia, senador, esses R$600 que o governo federal dá, afastou os trabalhadores, ninguém quer ir mais para a roça trabalhar. Então, nós temos que ver a cultura do nosso povo em relação à produção, mesmo que seja sustentável. Né? Mas tem uma coisa que eu queria colocar aqui, Virgílio, e eu, juntamente com a bancada do Estado do Amazonas, nós conseguimos que a Petrobras colocasse em leilão 16 campos de gás. Veja bem, o governador do Estado do Amazonas está enrolando, eu já disse isso a ele, que ele está enrolando. Nós poderíamos, veja bem,
através de uma lei que ele está para colocar, conversar com os deputados estaduais, eu me proponho a fazer isso, Virgílio, e ter uma taxa da exploração do gás, das empresas que vierem explorar gás, Eneva, seja lá quem for, um percentual que o Benjamin Sixu falou, para que a gente alocasse recursos no fundo. E o governo tem condições, o governo do Estado tem condições de exigir isso. Nós temos que acabar com essa picaretagem que esses baianos estão aqui no Amazonas. E eu faço meia-culpa em relação a esse gás. Eu herdei isso do amazonino, o Eduardo herdou, mas nós somos responsáveis, tanto eu quanto o Eduardo, por essa picaretagem. Nós não temos aqui uma indústria hoje de fertilizante, uma indústria de cerâmica fina, uma série de coisas, porque eles são picaretas. E não dá para discutir mais no português bonitinho. Ou a gente defende, de fato, o Estado do Amazonas, ou nós vamos entregar as nossas riquezas, como a gente vem entregando há muito tempo, a oportunistas, a pessoas que não querem fazer investimento. E eu coloco a cara a tapa, porque eu também sou responsável por isso. Porque eu poderia ter arrebentado com esses caras quando eu fui governador e não o fiz. Mas nunca é tarde para você fazer autocrítica e a gente fazer a coisa certa. Então, veja bem, eu tenho duas fontes de recurso para este fundo. Já que você conversou com o Mourão, e eu não creio que vá a lugar nenhum conversa com o Mourão, sinceramente, eu não creio. Também não creio em reforma tributária. Não há nenhuma condição hoje para ir discutir reforma tributária por videoconferência. Se presencial já é difícil, imagine por videoconferência, a gente está discutindo o futuro do país. E outra coisa, discutir uma reforma tributária que a gente não sabe como o mundo vai se comportar pós-pandemia, é a gente atirar no escuro. Nós vamos ter que saber como é que isso se comporta. Um dos maiores chiadeiras está no serviços. E a indústria, por exemplo, eu converso com o líder Otto Alencar, do meu partido, que tem um faturamento enorme a Bahia no turismo. Eles não aguentam 12% de PIS/COFINS. Não aguenta. Não, lá é turismo. Como o Nordeste, boa parte do Nordeste vive através do turismo. Nós sabemos disso. Então, essas questões aí, encaminha lá, aí vem um senador que acha que pode fazer uma reforma tributária, ou aparece um deputado. Quantas reformas tributárias já entraram na Câmara e passaram e não foi discutida e nem votada? Não creio, sinceramente, na questão hoje que o Brasil vive, na questão política, instabilidade política, instabilidade jurídica principalmente, quando um juizinho qualquer pode tomar uma decisão que mexe com o país ou coisa parecida, que a gente possa estar discutindo hoje uma questão tão séria como a reforma tributária. Então, eu acho que nós não entraríamos nesse debate, Virgílio, de Sixu, porque é um debate que não creio que ande. Agora, por exemplo, segundo semestre é eleição municipal. A presença dos parlamentares no Congresso é muito pequena. Não creio que a gente volte na segunda quinzena de agosto, até porque Brasília agora começa a dar o seu pico. O Amazonas já teve esse pico, Brasília começa a ter agora. Então, eu acho que tem duas fontes aí, Virgílio, a ser discutida. E uma delas, acho que vocês teriam que marcar imediatamente uma reunião com o governador para que essa nova lei do gás se dê um percentual na extração de gás para esse fundo. Eu sou amplamente favorável, como você falou, um fundo transparente, o percentual de gasto com o pessoal estipulado, para que a gente não crie, e muito mais voltado para a gente traçar políticas macros de desenvolvimento sustentados para o Amazonas e para a Amazônia. Não é para o Amazonas, é para a Amazônia no todo. Nós temos que abranger outros estados, outros parlamentares, para que a gente possa ter condições de chegar no Congresso, eu, o senador Eduardo Braga, o senador Plínio Valério, o deputado Marcelo, o deputado Cid, o Átila, o Pablo, o Alberto Neto, o Zé Ricardo, o Silas Câmara, o Bosco Saraiva, possamos mudar esse PID de 5%
2 para investimento no fundo e 3 para P&D. Correto? P&D. E diversificar, e desculpa se eu estou me alongando, mas eu estou fazendo 2 propostas aqui concretas para essa reunião, que eu vou falar e depois vou ter que votar, porque o Senado está votando nesse momento. Talvez a presença de outros senadores não esteja aqui, porque eles estão votando, e outros parlamentares também estão em sessão. Então, Virgílio, estou disposto a gente ter uma reunião aqui na minha casa, vocês virem aqui, a gente conversar, para que a gente possa ter imediatamente uma conversa. Essa lei do gás, segundo o governador, irá mandar, e nessa lei do gás nós introduzimos um percentual mínimo, como disse o Sixu, de todas as empresas. Inclusive, daí, não sei quais são as empresas que vão se credenciar nesse leilão, mas é um leilão aberto e, nesse primeiro momento, não irá ninguém se apresentar para explorar gás. Nós somos a maior reserva de gás em terra firme do Brasil. Do Brasil. Nós podemos resolver o problema energético. Aqui, por exemplo, em Roraima, está sendo resolvido pelo Amazonas, através do gás do Amazonas. Rondônia, boa parte do ano, ela só produz 30% da energia, porque as águas do Madeira descem e ela não consegue produzir em quantidade, que aí uma termoelétrica a gás supriria o Sistema Nacional de Energia, que é interligado. Então, nós temos aqui riquezas. Trabalhar, Virgílio, na cerâmica fina com gás que nós temos e areia que nós temos aqui. Trabalhar muito numa indústria de fertilizantes. Trabalhar em outros produtos que nós poderíamos fazer. Você vê, você, juntamente comigo e com outros companheiros, o próprio Eduardo Braga, iniciamos lá atrás uma tratativa com a Coca-Cola, nós conseguimos fazer o que ela comprasse todo o nosso açaí, você lembra disso? Depois houve problemas, a Coca-Cola com essa incerteza e tudo mais. Mas foi também através desse trabalho que a gente colocou um preço mínimo no Guaraná, que deu condições, que deu condições que a gente pudesse manter a produção de Guaraná e a garantia da compra. Eu acho, Virgílio, que é uma grande oportunidade. Eu acho que é nas crises que a gente tem ideias e se foca e acaba com aquela comodidade de estar em casa sentado, está tudo bem, a Zona Franca não vai acabar, isso é conversa fiada, porque o discurso hoje é nada, o pessoal quer ganhar voto, mas não é isso. O Tomás está acostumado a me ver em reuniões com o Centro das Indústrias, me colocar com a Federação das Indústrias, eu reclamar bastante, porque não há a brasilidade e muito menos aquele carinho do Amazonas com as indústrias instaladas no Distrito Industrial. Nenhuma. Zero. Eu não sei, sinceramente. E eu me recordo que o fundo do FAES tinha pouco ou quase nada recurso do Distrito Industrial para a política que vocês praticam aí. E não é dessa, e não vai mudar de ideia. Não vão mudar de ideia, até porque compromisso social com a nossa região, zero. Nenhuma indústria dessa tem. Nenhuma. Você conta nos dedos aí quem tem, o resto não tem. Você não vai querer me dizer que as indústrias coreanas que estão instaladas no Amazonas têm algum compromisso social com o Amazonas? Zero. Nenhuma tem. E o Sixu sabe disso. Então, a gente não pode também achar que a gente vai conseguir pegar e fazer uma lei estadual, porque isso é através de lei estadual, e criar um FTI para o fundo, ou criar aquilo que o Eduardo criou com muita inteligência, que mantenha o EA viva hoje, que é aquele 1% de recolhimento que tem. Dificilmente nós vamos conseguir fazer isso nesse momento. Então, tem 2 coisas que nós podemos fazer imediatamente para o fundo começar a funcionar e ter recurso. Uma é a lei do gás, o percentual, e a outra é o P&D de 5%. 3 ficaria da forma como ele é tratado hoje e 2 diretamente voltado para esse fundo. É essa a minha contribuição que eu queria dar nessa reunião e agradecer, Virgílio, Sixu, quem mais está aí, Virgílio, que eu
eu não vejo caboclo. O Tomás está aqui, nós temos eu tinha, normalmente, uma moça falando que eu... Tinha uma moça falando aí que ela não estava vendo. A Débora, quem mais está aí? O Sidney está aí, não sei, o Marcelo. O Sidney, o Marcelo e o Eduardo Braga, que está em dupla, acho que tela, está com a tela aqui e outra acho que está em votação. Bom, eu quero aqui agradecer vocês. Muito pela sua contribuição. Eu registrei aqui nas minhas anotações 3 pontos fundamentais da sua fala. Primeiro, um apoio ao fundo, a criação desse fundo com a natureza que nós propusemos. Segundo, uma ideia de fazer com que isso funcione independentemente da reforma tributária, incluindo recursos de P&D atuais dos 5%, destinando 2 desses 5 para o fundo. Para desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para desenvolvimento sustentável. E a segunda proposta é via lei do gás, destinando uma fração dos royalties derivados do gás para esse fundo. Então, acho que são contribuições muito relevantes. Queria lhe agradecer, dar as boas-vindas ao Marcelo. E Virgílio, nas 2 questões, você conte comigo. Tá ótimo. A questão do gás, a gente pode sentar com o governo e discutir isso. E na outra questão, eu tenho certeza absoluta que tanto o senador Eduardo Braga como o senador Plínio e os parlamentares e deputados não se opõem, porque nós sabemos muito bem que 5% de P&D, até o Sixu veio uma vez na minha casa me propor que parte do P&D fosse destinado para os estados, eu botei ele para correr daqui, não é verdade, Sixu? Uma vez você chegou aqui, disse, olha, Mata, é que é muito. Eu queria ver se a gente mandar, eu falei, eu vou te mandar para o inferno, desgraçado, se tu vier com essa conversa aqui para você hoje. Ele sabe disso. Tá bom. Muitíssimo obrigado, senador. Muitíssimo obrigado. Eu quero dizer que contamos com o seu apoio, viu? Contamos com o seu apoio. Não, conte comigo e eu estou à disposição aqui para a gente conversar. Um grande abraço a todos vocês. Tá, muitíssimo obrigado. E agora queria ouvir o nosso amigo deputado Sidney, lá de Maués, e do nosso Baixo Amazonas. Falamos em Guaraná. Aí o Amar falou bastante em Guaraná. Aí o nosso parlamentar do Guaraná. Sidney, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradecer, Virgílio, o convite, saudar o Tomás, o Siquissu, meu colega de bancada, Marcelo, saudar o senador Omar, o senador Eduardo. Primeiro é o seguinte, nós temos 2 propostas do ponto de vista concreto no que diz respeito à alteração de legislação, que é uma proposta que está no Senado, diga-se de passagem, ela foi discutida e amadurecida na Câmara na legislatura anterior, e nós temos a outra, que é a PEC 45, certo? Agora, o Tomás encerrou a fala dele, né? Qual a viabilidade das 3 propostas, que chegou agora, e ele denomina de sugestão do ministro Paulo Guedes, né? Uma proposta a nível de sugestão de unificação dos tributos federais. E eu inicio a minha fala dizendo o seguinte, a quem interessa as reformas tributárias que estão no Senado e na Câmara, né? Isso é uma coisa importante e que fique claro. Segundo, nós temos um ambiente político para essa discussão no dia de hoje. E por que eu faço esse questionamento? Porque veja bem o seguinte, quando o ministro Paulo Guedes traz a proposta do governo da junção de alguns tributos federais, você vê, por exemplo, vou pegar um segmento. Você pega o segmento das escolas particulares de nível superior. O que vem a presidente dizer? Dizer que as escolas particulares vão correr risco de fechar, que o ProUni vai acabar, porque vai ficar muito caro, com reajuste de uma média de 9% para 12%, certo? E nós não vemos essa mesma discussão quando, na proposta da PEC 45, vai se elevar no setor de serviço uma média de 23% para 23%. Com a aglutinação de todos os tributos, certo? Ou seja, fica muito clara a ausência da participação da sociedade nesse debate da reforma tributária. Eu, particularmente, vejo o seguinte, o debate sobre a reforma tributária ele exige mais esforço, mais tempo, mais dedicação de todos nós, envolvendo o setor produtivo, envolvendo os parlamentares, os 27 governadores e os 5.700 prefeitos, primeiro, porque ninguém quer perder receita. Essa é a grande questão. Segundo, o setor produtivo, e de forma correta, quer pagar menos. Porque hoje as empresas no Brasil
O Brasil é o 4º país no mundo que mais cobra tributo de empresa. E isso, com certeza, reflete no consumo, nos serviços e na cadeia de modo geral. Então, veja bem o seguinte, eu entendo, primeiro, é muito difícil nós avançarmos nesse debate, nessa discussão, estando nesse período em que as duas casas não estão funcionando normalmente de forma presencial. Segundo, eu vou trazer uma peculiaridade aqui da PEC 45, né? E o Tomás, que é um estudioso e um especialista nessa questão tributária e conhece profundamente a questão da Zona Franca, já foi secretário de Fazenda do nosso Estado, como é que, no momento de extrema recessão, que nós não sabemos ainda o alcance do reflexo econômico no Brasil e nos países vizinhos e nos mercados que a gente tem em relação, digo isso, o Brasil, em especial o Estado do Amazonas, como é que a gente vai votar uma reforma tributária que só para calibrar o imposto ele vai passar 10 anos? Será que nós temos condições? Será que nós temos estrutura e musculatura para esperar 10 anos uma reforma tributária que quem pensou, quem concebeu, não sabe dizer com certeza se isso vai dar certo? E que vai esperar 50 anos para dizer o seguinte, não, agora nós concluímos a reforma, nós justificamos as perdas, as compensações e tal. Costumo dizer, quem nos acompanha nesse momento, que em 50 anos, se não 100%, mas 99% de quem votar a reforma tributária não estará mais nesse mundo. Essa é uma grande questão. Então, eu entendo isso, nós temos uma eleição municipal e tem uma questão que é mais emergente, né? O governo federal admite o seguinte, que nós somos mais de 35 milhões de brasileiros invisíveis, pessoas que vivem vendendo um churrasquinho, que fazem um bico ali, um bico acolá, fora esse volume gigantesco de desempregados. Nós precisamos ter uma ação proativa em relação à questão da retomada da economia. E nós precisamos dar uma satisfação à sociedade sobre a questão fiscal. E essa que ninguém fala, né, é um problema grave, não só do governo federal, como dos governos estaduais, e muitos municípios estão aí ladeira abaixo, sem condições de fazer investimento, porque estão gastando todo o seu recurso em custeio. Aí eu quero tratar, primeiro, Virgílio, dessa questão da proposta do fundo. Eu primeiro queria dizer uma coisa. Eu discordo quando diz que nós não podemos ter uma política voltada para o setor da agropecuária. Nós não podemos ver a Amazônia do olhar do Amazonas. A Amazônia ela envolve o estado de Roraima, ela envolve o estado do Amapá, o estado do Pará, o estado de Rondônia e o estado do Acre. Lembrando que nós temos alguns estados aqui na Amazônia que são dos maiores produtores de gado do Brasil e são exportadores, inclusive, internacional. Nós temos aqui na Amazônia um dos melhores exemplos de produção de peixe. O que nós precisamos, e no caso do Amazonas, é urgentemente avançar na política do zoneamento econômico e ecológico. Esta semana saiu o zoneamento lá do Purus, saiu, mais uma vez, do Ministério do Meio Ambiente para a Casa Civil. Nós precisamos dar celeridade ao ZE do Madeira, porque é uma região estratégica que é o sul do Amazonas, não só pela questão de ser vizinha ao estado do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia e do Acre, mas por ser as melhores áreas de terra produtiva que nós temos no Amazonas. A vocação agrícola para o Amazonas, a agropecuária, está naquela região. Isso é uma coisa importante. E nós precisamos dar alternativa para a interiorização do desenvolvimento econômico que diz respeito ao estado do Amazonas. É óbvio que nós não podemos deixar de discutir uma coisa. Quando se fala em PID, certo? Enquanto o Sudeste brasileiro, há 1 ano, 2 anos atrás, gastou mais de 1 bilhão de investimento em pesquisa, e 80% da pesquisa no Brasil é financiada pelo poder público, principalmente via as universidades, o Norte todinho não gastou 200 milhões. Então, vejam, a diferença é abissal, certo? Segundo, em relação ao Amazonas e os estados que fazem a cobertura do modelo Zona Franca, Sul, nós precisamos primeiro dar destino para o CBA. Eu, na minha concepção, a forma que o CBA foi pensado é um equívoco, mas entendo que a gente pode transformar esse limão numa limonada, transformando a Suframa, que é uma agência de desenvolvimento, em uma agência de bioeconomia, que a gente possa aproximar o mercado e, de outro lado, com a participação dos governos, e aí envolvendo o Estado do Pará, estruturando as cadeias produtivas.
Isso eu penso, no sentido de que a gente possa dar vazão e agregar valor a quem efetivamente, como o Siqueira muito bem colocou, está morando e vivendo na floresta. Agora, nós precisamos entender uma coisa de forma emergencial. E quando eu digo nós, eu estou falando do Brasil. Não dá, não há compatibilidade nenhuma, miséria com sustentabilidade ambiental. E hoje, para citar o estado do Amazonas, 45,2% da população vive da linha para baixo da linha da pobreza. Ou seja, nós temos uma população de amazonenses miseráveis significativa. Então, nós precisamos rever as políticas dentro do estado do Amazonas, seja no sentido da questão da sustentabilidade ambiental, mas também da sustentabilidade social. É importante essa articulação, ela não pode ser de forma isolada nossa. Que, Tomás, eu quero aqui lhe dizer o seguinte, tem secretários de Fazenda de estados que têm o benefício do incentivo fiscal que não conhecem o incentivo do seu estado. E eu vivenciei isso, não vou dizer aqui o estado e quem é o secretário, para não ser deselegante, como vice-presidente da comissão da PEC 45, eu participando do debate no estado, certo? Porque há um trabalho muito bem feito, né, em que traz para nós que esse incentivo ele não está só linkado à indústria da Zona Franca, mas tem o comércio de Manaus e também o comércio desses estados da área da abrangência. Diga-se de passagem, o autor desse estudo é o Salé. Então, eu vejo o seguinte, em vez de a gente aparecer com uma proposta, e eu, Virgílio, eu estou aqui a toda disposição, tenho o maior interesse em debater e discutir isso, a questão do fundo, eu acho que nós precisamos destravar algumas coisas. Eu coloquei para o vice-presidente Mourão que, se nós não avançarmos na regularização fundiária, o desmatamento vai continuar. Porque quem é dono da terra sabe que na Amazônia só pode desmatar 20%. Se ele desmatar mais, ele vai ter implicação do ponto de vista legal. Hoje, o Ministério Público proíbe a comercialização de animal de origem de propriedade de grilagem, certo? Então, nós precisamos avançar nisso. E o poder público, seja ele estadual, municipal, federal, precisa fazer a sua parte. Nós temos ali, o Tomás sabe disso, um posto da Secretaria de Fazenda, na BR-319, entre o município de Humaitá e Porto Velho, dentro do estado do Amazonas. Se aquela barreira funcionar, não só do ponto de vista da questão fiscal, mas nós tivemos lá a Agência de Defesa Agropecuária e o IPAAM, nós teremos não só um ganho de receita para o estado, mas muito de madeira que sai legal do estado do Amazonas e que vira legal no estado vizinho, deixaria de sair. E nós teríamos, pelo menos, um controle do peixe que entra no estado do Amazonas, seja do ponto de vista da qualidade do produto, também da origem desse pescado. Agora, eu entendo que esse documento ele traz uma coisa muito importante, é suscitar esse debate. Porque, veja bem uma coisa, que é uma coisa interessante. Quando se fala das metas impostas, né? Seja pelo Acordo de Paris, qualquer acordo, o discurso é uma beleza, mas na prática do recurso e da gente viabilizar os recursos para quem realmente precisa, isso fica no campo da retórica. Por exemplo, com toda a divergência que há, eu concordo com o ministro Ricardo Salles quando diz o seguinte, que os recursos do Fundo Amazônia têm que ser aplicados de forma estruturada para atender quem realmente está na ponta. Porque, senão, esse dinheiro vai ser gasto com muitas coisas, mas não vai atender a população que realmente precisa e que está lá na ponta, na floresta, como muito bem colocou o Siqueira. Eu entendo que este documento traz a coisa mais importante, que é chacoalhar um pouco, tanto nós, amazônicas, quanto o Brasil, porque eu vi o meu colega Marcelo aí ser criticado, inclusive por alguém que canta muito pouco e rebola muito, sem conhecer nada da Amazônia. Se nós tivermos a regularização fundiária, o desmatamento diminui. E, infelizmente, né, há uma guerra de comunicação de quem não conhece e vende errado por um problema político com o atual governo que aí está. E a questão não é do governo Bolsonaro, ela é uma questão de estratégia nacional. Agora, é importante que haja uma unidade política, Tomás, do ponto de vista, e esse dever cabe a nós, de nos juntarmos a todas as bancadas de área de influência da Zona Franca de Manaus, seja do ponto de vista dos senadores e deputados federais, mas também trazer as lideranças políticas do Estado do Pará, porque essa é uma luta que não é só nossa.
O problema de infraestrutura e logística aeroportuária é de toda a Amazônia. A internet é de toda a Amazônia. Então, nós temos um desafio que vai além para que a gente possa garantir isso que os senhores estão propondo nesse documento, que é a gente trazer e suscitar. E aí, só para concluir, Virgílio, o Tomás ele é muito sensível, perspicaz e inteligente nesse sentido. A gente chega, né, de forma diferenciada no debate da Zona Franca se nós vincularmos a discussão dos incentivos fiscais e de uma estrutura e uma estratégia de desenvolvimento para a região que esteja destacado a questão da biodiversidade da Amazônia. Obrigado. Muitíssimo obrigado, deputado Sidney, com reflexões muito ricas. E anotamos aqui e vamos seguramente dar prosseguimento a vários desses pontos levantados. Queria ouvir agora o deputado Marcelo Ramos. O deputado Sidney falou bastante de regularização fundiária, falou de bioeconomia, e o deputado Marcelo Ramos está bastante envolvido com todos esses temas. É um prazer ouvi-lo. Deputado, a palavra é sua. Está fechado o áudio. Está fechado o áudio. Eu pergunto se dá para me ouvir bem assim? Está alto e claro, alto e claro. Tá. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu quero parabenizar a FAZ pela iniciativa, saudar meus colegas deputados, o deputado Sidney Leite, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, e quero fazer uma fala bastante rápida, porque tenho um compromisso agora com o ministro das Comunicações. Vou ser pontual. Toda vez que eu discuto Zona Franca de Manaus, eu parto de duas premissas. A primeira delas é que nenhum país de dimensões continentais como o nosso pode prescindir de políticas de desenvolvimento regional. A extrafiscalidade dos tributos ela tem, entre as suas funções, a diminuição de desigualdades regionais que, no Brasil, são muito profundas. E a segunda premissa para discutir Zona Franca é ter a clareza de que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente fundado única e exclusivamente em incentivo fiscal e barreira comercial. Nós precisamos ser competitivos, nós precisamos aumentar a produtividade, nós precisamos aumentar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus, nós precisamos investir em infraestrutura logística para diminuir o que eu chamo de sobrecusto Amazonas, porque nós temos um custo Brasil e o Amazonas tem um sobrecusto Amazonas acima do custo Brasil. Diante disso, eu penso que nós precisamos, ao tempo em que lutamos com todas as forças pela preservação das vantagens comparativas da Zona Franca, lutar por investimentos em logística para diminuir o custo, lutar por investimento em infraestrutura, estrada, porto, aeroporto, balizamento e sinalização das nossas hidrovias, solução do problema da internet, da energia, que ainda é muito cara e falha no estado do Amazonas, e, por outro lado, a gente também pensar na ampliação do mix de produtos da Zona Franca de Manaus. E quando eu falo na ampliação de mix de produto, eu só consigo enxergar dois futuros. Um futuro que passa necessariamente por investimento em biotecnologia, pesquisa aplicada dos produtos da floresta, agregar valor, estabelecer uma cadeia produtiva que agregue mais valor nas riquezas da floresta amazônica, fazer com que ela tenha valor comercial, com que ela chegue nas prateleiras do supermercado, nas gôndolas das drogarias, agregando valor para o homem do interior do Amazonas. E, por outro lado, também nós valorizarmos a indústria de software, que tem crescido no Amazonas por conta dos recursos de P&D da Lei de Informática e que é uma indústria locacional. Não precisa de porto, não precisa de aeroporto, não precisa de estrada. Nós já temos os recursos de P&D da Lei de Informática como instrumento de fomento para esse novo polo que pode surgir, que só precisa de nuvem e de mente, que é o polo de software, e podemos, não só optando por uma parte desses recursos que já existem de P&D, mas também acatando a sugestão, que eu acho absolutamente pertinente, do trabalho elaborado pela FAZ, de criar uma regra de P&D para todas as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, para que a gente possa desenvolver essa nova indústria, esse novo segmento, o segmento de biotecnologia, tendo clareza de que isso não surge em alternativa ao polo de duas rodas, ao polo de eletroeletrônico, ao polo de componentes de informática ou de outros bens eletroeletrônicos na Zona Franca de Manaus, mas como complementar que garanta a sustentabilidade. Essa é a minha contribuição, eu quero dizer do meu entusiasmo em relação ao documento elaborado pela FAZ e do meu compromisso absoluto de ser
interlocutor desses valores maiores, dessa capacidade de elaboração que nós, políticos, possamos ter junto com as entidades do terceiro setor e com a academia aí no estado do Amazonas. O futuro está sendo construído e escrito agora, e eu fico muito feliz de poder fazer parte dessas páginas. Um grande abraço. Obrigado, deputado Marcelo Ramos, e aceitamos com muita satisfação o seu sinal de ser um porta-voz dessas propostas que foram formuladas por esse e eu acredito que o próximo capítulo vai ser esse debate que o vice-presidente Mourão se comprometeu a organizar com o Conselho da Amazônia. E contamos com o seu apoio nisso. Queria dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo senador Eduardo Braga, que estava, pelo que recebi aqui de informação, numa outra votação. Então, senador, muito bem-vindo. Já ouvimos aqui o senador Omar Aziz, o deputado Sidney Leite, o deputado Marcelo Ramos, e agora vamos ter a satisfação de ouvi-lo. Então, a palavra é sua, senador. Bem, primeiro, cumprimentar a todos. Eu quero cumprimentar a você, Virgílio. É uma alegria sempre poder reencontrá-lo e revê-lo. Cumprimentar o nosso Benjamin Sixu. Recentemente, eu estive com o Benjamin também numa outra videoconferência. Cumprimentar o nosso deputado federal Marcelo Ramos. É uma alegria também rever o Marcelo aqui falando na Fundação Amazonas Sustentável sobre reforma tributária. Quero cumprimentar também aqui o Tomás Nogueira, que para mim também é uma alegria poder revê-lo. Todos são conhecedores profundos dessa matéria. Mas eu vou dizer hoje o que disse há poucos dias atrás numa outra videoconferência em que o Benjamin estava presente. Eu acho que nós temos que ter muita cautela com reforma tributária quando se trata de Zona Franca de Manaus. Primeiro, porque a Zona Franca ela tem, nas suas vantagens comparativas, basicamente dois grandes impostos, que é o IPI e o ICMS. E a forma de compensar a substituição do IPI ou a questão de origem e destino do ICMS não é uma matéria simples e fácil. Segundo, em momentos de crise, falar em reforma tributária é sempre muito perigoso, porque as contas públicas elas estarão estressadas e vivendo momentos muito complicados. Portanto, o risco de uma reforma tributária acabar representando aumento de carga tributária é muito grande. Então, eu sou sempre muito cauteloso quando se discute ou quando se fala sobre reforma tributária e acho, sinceramente, que a dívida pública brasileira, que nós chegaremos ao cabo do ano, e tomara que assim seja, porque o Brasil precisa estimular a sua economia para poder minimizar os impactos do desemprego, do problema das empresas. Muitas micro e pequenas empresas estão sofrendo muito. Não é? Então, tomara que o Brasil possa, a exemplo de outros países, comprometer algo em torno de 10% do seu PIB para alavancar e estimular a economia, assegurar empregos, assegurar a sobrevivência das empresas e tal. Isso fará com que a dívida pública brasileira exploda. Né? Nós aprovamos esse ano um orçamento chamado orçamento de guerra, que ele vai ser contabilizado à parte exatamente para que nós não tenhamos impactos fiscais no orçamento de 2021, mas a dívida pública ela estará estabelecida.
Eu acho, portanto, que a reforma tributária ela tem que ser vista com muita cautela. O governo federal encaminhou agora um passo inicial cauteloso, substituindo o PIS e CONFINS pelos CBS. O preocupante, na minha opinião, é que a alíquota que foi estabelecida de 12% impacta todos os prestadores de serviço da logística do polo industrial de Manaus. E isso vai ter um impacto no custo Manaus e vai ter um impacto, obviamente, na competitividade da nossa indústria. Além do que, esse é um imposto sobre toda a logística, que é transporte, fretamento, mão de obra terceirizada, enfim, uma série de serviços que estarão sendo taxados com essa alíquota e que não gerará crédito, né? Internamente, inclusive, dentro da microeconomia da própria cidade de Manaus. Então, isso precisa ser muito analisado agora na comissão mista, que na minha opinião, ela apenas vai elaborar uma proposta para tramitar dentro da Câmara, porque a comissão mista, regimentalmente, ela não tem função regimental, ela não existe, na realidade, regimentalmente, ela foi criada por um arranjo de portaria entre as mesas das duas casas, mas essa é uma preocupação que efetivamente temos que ter. A outra questão que eu tenho dito é que há uma desigualdade muito grande dos 12% para os 5,8% que foi estabelecido para o sistema financeiro. Mais uma vez, o sistema financeiro, que é o sistema mais lucrativo da nossa economia, tem uma alíquota na área de serviços diferenciada, que eu acho que merece um debate mais aprofundado. De outro lado, o que eu tenho buscado dizer é que as privatizações é que poderão ser a bolha de oxigênio para que a gente possa reduzir essa dívida pública olhando para frente, e as cessões onerosas e as concessões é que podem também fazer fluxo de caixa e trazer investimentos privados para alavancar a economia. Mas sou daqueles que defendo que parte desses recursos oriundos das cessões onerosas, das concessões, das privatizações, não sejam só destinados para pagamento de dívida pública, mas que parte disso seja destinado para um programa de renda básica, porque eu acho que o Brasil precisa de uma renda básica que foi desnudada pela pandemia. A pandemia deu visibilidade para milhões de brasileiros que não eram visíveis ao poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, e que nós não pudemos ignorá-los. Tanto é que, veja, saiu hoje publicado na imprensa nacional que o nosso índice de pobreza reduziu em plena pandemia em função da ajuda emergencial de R$600, que acabou alcançando pessoas que estavam invisíveis, excluídas de qualquer política de renda. Isso, de um lado, traz renda e, do outro lado, assegura um consumo na microeconomia dos municípios, a indústria aumenta, o comércio, os produtos alimentícios circulam, a agricultura familiar circula, você oxigena a economia. Portanto, eu acho que nenhuma reforma tributária dará essa bolha, esse balão de oxigênio que o Brasil precisa para sair da crise num fast track e para poder equacionar a questão fiscal e a dívida pública pós-pandemia, porque essa conta ela virá em 2021, 2022, e se nós soubermos trabalhar, eu tenho dado um exemplo, a PPSA, que é a empresa pública que foi criada para acumular
o barril de petróleo do sistema de partilha do pré-sal é uma empresa que hoje ela está avaliada em 500 bilhões. Ela pode valer daqui a 10 anos R$1 trilhão. Ora, só a PPSA, portanto, poderia pagar a dívida do Covid, né? Então, o Brasil tem alternativas que vão além dessa discussão que eu acho muito difícil de ser feita em plena crise, de tirarmos recurso dos estados ou dos municípios, ou até mesmo da União, ou criarmos um novo imposto, seja ele de comércio eletrônico, seja ele de CPMF, seja ele do que for. Não há espaço na nossa economia para aumento de carga tributária. Ao contrário, acho que o Brasil precisa do encurtamento da dívida, aliás, da carga tributária, seja na área de produção, seja na área de consumo, e tem que reorganizar a tributação na renda. Hoje, o Brasil tributa salário, não tributa renda. Então, isso está errado, precisa ser revisto, e nós precisamos reorganizar isso. E, por fim, entra a questão ambiental. A questão ambiental, que o Siqueira conhece bem, Virgílio conhece bem, tenho certeza que todos que estão aqui conhecem bem, mas não custa nada lembrar. O protocolo de Quioto não remunerava estruturalmente as florestas em pé, as florestas conservadas. Portanto, o que o protocolo de Quioto fazia era remunerar a substituição de emissão de carbono. Então, era uma troca de matriz energética ou reflorestamentos. No Acordo de Paris, diferentemente do protocolo de Quioto, aí sim se estruturava pela primeira vez uma ação para a remuneração das florestas conservadas, das florestas em pé, onde o Brasil deveria ser talvez o maior interessado, o maior protagonista, etc. E tal. Bem, lamentavelmente, a solução veio numa hora em que o mundo acabava de sair de uma crise de 2008, chegava também à presidência dos Estados Unidos o Trump, com uma visão muito conservadora e muito antagônica à questão do desenvolvimento sustentável, e isso fez com que o Acordo de Paris, lamentavelmente, ficasse muito desequilibrado, e depois, aqui no Brasil, e eu já disse isso várias vezes, a narrativa do ministro Ricardo Salles não contribuiu para o equívoco que foi estabelecido. Por outro lado, eu acho que a Zona Franca de Manaus e isso não sou eu apenas que acho, muitos acham, é o maior programa de conservação de floresta em pé do mundo, porque o Brasil tomou uma decisão constitucional de manter um projeto que tem uma renúncia fiscal da ordem de 23, 24 bilhões de reais, que equivaleria a 5 bilhões de dólares, dependendo da taxa do câmbio, que é 5 vezes maior do que o Fundo da Amazônia. E isso por ano. Por ano. É por isso que o Amazonas tem 97% da sua floresta conservada. Não é porque nós, amazonenses, sejamos diferentes dos paraenses, ou dos rondonienses, ou dos acrianos. Não, a nossa economia é financiada por uma indústria limpa que permitiu que nós não atacássemos a floresta e pudéssemos, portanto, preservar a floresta. E o Brasil abriu mão dessa narrativa, lamentavelmente, perdeu força. Agora, com o general Mourão, o vice-presidente da República, a Comissão da Amazônia começa a arrumar essa narrativa de uma forma mais consistente. Eu reputo que ele está no caminho certo, mas o nosso ministro do Meio Ambiente ainda com uma narrativa e um discurso equivocado que tem colocado o Brasil diante de um dilema e de uma pressão internacional muito grave, vis-à-vis
a sensação que o ministro Paulo Guedes teve ao retornar de Davos esse ano. Ele veio de lá consciente de que havia uma posição da comunidade internacional e dos fundos de investimento muito firme e frontalmente contra a narrativa construída pelo governo brasileiro na pessoa do ministro do Meio Ambiente. Eu boto isso dentro da reforma tributária porque creio que os serviços ambientais serão fontes fundamentais para a nova macroeconomia que surgirá pós-pandemia. A pós-pandemia no mundo sobreviverá e será fundamental para a retomada do crescimento as empresas tecnológicas. Essas empresas tecnológicas acumularam, inclusive, ganhos durante a pandemia. Está aí o caso da Amazon, está aí o caso da Apple, está aí o caso da Microsoft e de outras empresas de tecnologia, como a Tesla, por exemplo, que acumularam ganhos em plena pandemia. Mas eu acho que a era de commodities se encerrou, mas o mundo precisará ser alimentado. E aí entra uma economia 5.0, onde serviços ambientais serão uma variável extremamente importante. E, nesse contexto, o Brasil, se reposicionar e entender que até para a segurança do próprio agronegócio brasileiro, até para a segurança energética, para a segurança hídrica brasileira, é fundamental valorizar e conservar a floresta em pé, porque sem valorização econômica a floresta não fica de pé. É o gato correndo atrás do rabo do gato e não vai conseguir nunca evitar, por mais que se esforce. Em 2003, 27 mil quilômetros foram desmatados. Eu tive a alegria de poder, durante os 8 anos que estive à frente do governo, reduzir drasticamente o desmatamento no Amazonas. Isso aconteceu na Amazônia também como um todo. Houve um engajamento de uma nova política. A Fundação Amazônia Sustentável é fruto dessa política. Foi daí que ela surgiu como uma forma de fazer remuneração de serviços ambientais dentro das unidades de conservação estadual, mas numa fundação de direito privado, o que perenizaria uma política pública que fosse além de governos, que fosse apesar de governos e além de governos, para que pudéssemos ter resultados como temos hoje, de nas unidades onde essa política está implantada, em que pese a defasagem dos valores e as mudanças da estrutura financeira que aconteceu, são os melhores índices de não desmatamento dentro de unidades de conservação que nós temos na Amazônia. Portanto, a valorização econômica da floresta em pé tem que ser parte do discurso na hora da discussão da reforma tributária e na hora da discussão da economia pós-pandemia. Porque a soja brasileira precisa de um rótulo, como nunca precisou, de sustentabilidade. E este rótulo de sustentabilidade poderia advir de um encargo ambiental que a soja brasileira fosse cobrada 0,01 centavo por saco de soja e que isso pudesse ser destinado à valorização da floresta conservada, a floresta em pé. De igual modo, as nossas hidrelétricas e os nossos rios. Nós precisamos preservar as matas ciliares, as nascentes, etc. Isso está provado cientificamente, academicamente. Inclusive, o próprio agronegócio hoje reconhece isso e a floresta é fundamental. Só que as nossas hidrelétricas não pagam absolutamente nada de encargo ambiental para que nós possamos manter a floresta em pé. Então, são duas as minhas posições ultimamente sobre o tema. Uma, a nível internacional, de como o Brasil deve se posicionar a nível internacional, e outro a nível nacional, de que o Brasil, setorialmente,
possa estabelecer encargos ambientais que gere um selo nacional que possa assegurar de que a nossa soja ela é ambientalmente amigável, que ela não portanto, alimentadora do desmatamento e da destruição da floresta amazônica. Isso serve para a soja, para o milho, para o algodão, para a pecuária, para a avicultura, para a suinocultura, enfim, serve para todos esses segmentos que dependem, na minha opinião, diretamente do meio ambiente. Eram essas, portanto, Virgílio, as minhas sugestões, colocações. Não há nada muito novo sobre o tema, nós discutimos o mesmo tema, porque a criatividade ela é muito pouca. Você vê que agora trocaram o IBS por CBS. A criatividade foi só trocar o I pelo C. E a criatividade, via de regra, é aumentar a carga tributária. Aquilo que era uma carga tributária média de 8% vai para 12%. Isso não é inovação, isso não é criatividade, isso é mais do mesmo que a gente vem ouvindo nos últimos 20 anos. Eu acho que o que é inovador é ciência, tecnologia, educação e uma nova matriz econômica brasileira que possa agregar as commodities que estão saindo da era de commodities à era de uma economia verde ambiental, onde os serviços ambientais podem ser um fator agregador de valor fundamental e que, óbvio, gerará emprego na floresta de forma saudável, de forma sustentável, gerará renda, e isso se somaria a uma renda básica e daria, portanto, um novo empuxo na economia brasileira. No mais, é dizer que o Brasil vai precisar de muito investimento, de muita coragem a partir de 2021, e eu não creio que apenas o sistema privado, através de concessões ou cessão onerosa, sejam capazes de alavancar a economia e voltar a gerar emprego e renda na necessidade que o Brasil precisa. É preciso que a gente retome a capacidade também de financiamento público para que o Brasil possa voltar a crescer. Era isso, e eu estou à disposição, se eu puder contribuir de alguma forma. Lembrando só, Virgílio, que hoje o horário dessa reunião é paralela com a sessão do Senado. Então, eu saí da sessão do Senado, vim para cá, daqui a pouco eu vou ter que voltar para a sessão do Senado, mas é sempre um prazer e uma alegria. Queria cumprimentar o deputado Sidney Leite, que eu estou vendo agora, eu não estava vendo ele na tela aqui do meu iPad, mas agora eu vejo o deputado Sidney Leite, eu quero também cumprimentá-lo, e cumprimentar o senador Omar, que também já esteve na reunião, e aí eu creio que cumprimentei a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senador, e as suas palavras sempre são muito inspiradoras para todos nós. E pensando alguns pontos fundamentais da sua fala, acho que a primeira mensagem sua é da cautela, né? Tem muita cautela com o tema da reforma tributária, dado o contexto de estresse orçamentário nos diferentes níveis de governo, de competição entre os estados, etc. Essa é uma mensagem que ficou muito clara. A outra mensagem, também muito clara, foi uma visão sobre encargos setoriais para a conservação ambiental. É um tema que, inclusive, faz parte dessa proposta do estudo feito pela FAES e pelos especialistas que nós reunimos. E aí, a prova essência da proposta é a criação de um fundo para o apoio ao desenvolvimento sustentável no âmbito do Amazonas, onde parte desses recursos viria uma mudança na base tributária. E, então, isso tem a ver tanto com a legislação de PID, com a ideia de que parte dos recursos de PID, inclusive o senador Omar sinalizou que tem total apoio para uma mudança dos 5% serem reduzidos para 3% nos moldes atuais e os 2 restantes serem alocados para a promoção tanto da bioeconomia amazônica quanto a da conservação ambiental. E essa ideia do encargo setorial, e eu acho que nessa rodada eu vou devolver a palavra para o Benjamin e para o Tomás, que podem seguramente complementar,
mas a ideia básica é que nós tenhamos uma mudança da base tributária para que todos os setores contribuam, em especial os setores que têm exclusividade de produção no polo de Manaus e hoje não fazem, não tem uma tributação nesse sentido. Então, eu passo para o Benjamin, que pode expressar de uma maneira mais clara e talvez com esse diálogo ver de que maneira podemos identificar uma agenda comum com o senador Eduardo, porque uma das coisas que surgiu na fala do senador Omar foi que nós poderíamos avançar com algumas dessas coisas independentemente da reforma tributária macro do governo federal, ou seja, as mudanças de PID, etc., e de tributação estadual. Benjamin, complemente, por favor, esse tema com aí a sua vivência, e depois, na sequência, o Tomás. Eu só peço que sejam falas bem breves para que a gente possa ainda dar um espaço de uma réplica aí para o senador e para o deputado que voltou. Acho que assim, a colocação central é que a nossa economia vai continuar funcionando, mas vai ter uma nova economia, quer dizer, uma economia, como bem colocou o senador, muito diferenciada, com uma repactuação dos valores relativos, né? Quer dizer, talvez daqui a 40, 50 anos não se venda a soja, não se venda a carne, né? E se venda os extratos proteicos, né? Em outra forma que as pessoas possam utilizar para fazer os seus alimentos, né? Então, o mundo vai mudar. E eu acho que nessa mudança do mundo, uma das coisas fundamentais é que nós precisamos, além de continuar os investimentos nos produtos que já estão na Zona Franca, começar a investir nessas novas matrizes que se apresentam, né? Seja a piscicultura, o turismo, a bioeconomia, principalmente, a mineração responsável, né? Há uma série de matrizes econômicas passíveis de serem desenvolvidas na Amazônia e no Amazonas, né? E, obviamente, para desenvolvimento dessas matrizes, eu acho que a criação de uma forma moderna de distribuição desses recursos, não aquela fórmula clássica de um fundo ou de uma empresa estatal ou de um fundo público, onde fica toda a sociedade correndo atrás de informação para saber o que foi feito com os recursos. Quer dizer, os recursos são colocados nessas formas modernas, onde haja uma participação de setor público, com sociedade civil, com o setor econômico, indústria, os industriais ou comerciantes, e mais com a academia, né, que eles componham vários vetores que tomem as decisões e apresentem publicamente, através das suas auditorias de informações, as alocações desses recursos, né? Eu acho que também, a gente falando em fontes, né, o senador coloca muito bem que vai haver um pagamento no futuro dessa importância dos serviços ambientais, né? E o que o nosso estudo propõe, a primeira coisa é o seguinte: sem entrar em tamanho inicialmente, hoje, quem contribui assim para o setor de formação de recursos humanos e P&D, sem entrar no mérito, como o senador coloca, se está sendo bem ou mal aplicado, é o setor de informática. Isso aí podia ser estendido a todos os setores, né? Todos os setores que, por decisão federal, ganham exclusividade de produção na Zona Franca e de venda desses produtos no mercado nacional. Seja esse setor, sejam duas rodas, seja eletroeletrônico, concentrados, setor químico, vários setores, eles têm uma proteção nacional para produzir na Zona Franca em relação à produção em outros estados e em relação à importação. Eles recebem essa proteção e vendem. Então, esses setores também deveriam contribuir um pouquinho para a constituição do pagamento desse serviço ambiental, né? Mais ou menos alguma coisa assim. No passado, ao constituir essas empresas do polo industrial, todas essas empresas tinham setores de engenharia muito fortes, né? Setores de engenharia, porque a produção dos produtos a nível mundial era bastante diferente do que é hoje. No entanto, esses setores de engenharia foram desativados, porque a produção mudou, houve uma centralização de componentes na Ásia, né? E a produção tendo mudado, e
Essas empresas, obviamente, elas deixaram de ter esse investimento em engenharia que podia ser compensado hoje por um investimento em formação de recursos humanos e em contribuição ambiental, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Se todo mundo pagar, o produto pode ser um pouco mais caro, 0,1%, 2%, 1%, uma taxa bem pequena. Mas, no entanto, isso será que, quando o consumidor comprar esse produto, obviamente essas taxas são colocadas depois no preço, ele está contribuindo para o pagamento do serviço ambiental da preservação da floresta diretamente. Mas esses mecanismos têm que ser criados, mas acho que são claros, que nós estamos indo para uma economia onde todos têm que contribuir, né? E novas fórmulas têm que ser propiciadas de fixação dessas várias contribuições, taxas ou tributos, que todos vão contribuir. Sem esquecer, o muito bem colocado pelo deputado Sidney, a gente não pode esquecer da forma tradicional que a economia está girando, que esse é o ponto principal, ou seja, essa nova economia, bioeconomia, vai gerar recursos daqui a 10 anos, 15 anos e tal. Hoje é isso mesmo. Então, tem muito ainda a se investir na economia tradicional, né? Eu, por exemplo, não tinha noção, eu sempre ficava assim, eu não conhecia tanto o Amazonas, e onde é que estavam os bois do Amazonas. E quando a gente foi a Maués a primeira vez, a gente viu aonde é que, durante uma época dos anos, o boi se alimenta e, obviamente, aquilo tem uma relação muito direta com a feira de Parintins, né? Então, essa coisa toda vai mudando. O que eu acho que a gente tem que criar esses mecanismos e formatá-los e trazê-los à sociedade para dar valor a todas essas afirmações que foram feitas pelo senador, pelo deputado, e trazer concretude a essas propostas. E eu concordo que isso não precisa esperar a reforma tributária, é um fundo tipo assim estadual com uma parte federal, a gente quebrando a cabeça um pouco, a gente pode formatar isso toda a equipe, junto com as assessorias dos deputados e senadores, com a cabeça dos senadores e deputados, a gente pode formatar isso daí e começar a dar início a isso, né? A gente não precisa esperar para criar mecanismos que ajudem a investimento na nova matriz econômica, na conservação e na formação dos recursos humanos necessários ao Amazonas ser mais forte. Ótimo, muito obrigado, Benjamin. Passo a palavra para o Tomás, para fazer breves considerações, se isso for possível, né, Tomás? Na verdade, eu creio que o mais importante aqui hoje é ouvir os parlamentares. A gente tem já nosso espaço, já colocou nossas ideias, fundamentalmente aprender e ter essa avaliação. Eu queria, com os dois, fazer uma pergunta inicial, que é a mesma coisa. Eu gostaria de ter claro qual é a avaliação da viabilidade das propostas de reforma tributária. É correto afirmar que, diferente do que se fala na imprensa, este ano nós não teremos um desenho sobre reforma tributária, né? É isso que eu queria avaliar. Tá? Neste caso, o senador Eduardo Braga colocou muito claro que, dada a pandemia, isso criou uma questão fiscal relevante, porque o governo teve de fazer gastos que não estavam planejados para fazer frente a isso. Então, ok, assumindo que nós não teremos uma reforma tributária neste ano, há espaço para que sejam adotadas imediatamente algumas outras medidas infraconstitucionais, seja a nível federal, seja a nível estadual, para nós nos prepararmos já para este admirável mundo novo pós-pandemia. E aí, no concreto, eu acrescento uma coisa. Senador e Sidney, mas o senador que teve a obrigação de conduzir os destinos do Estado do Amazonas. Não está mais do que na hora de, independente da reforma tributária, nós construirmos uma nova lei de incentivos fiscais do Amazonas. Me parece um contrassenso nós estarmos aprovando incentivos que vão até 2023. Ou seja, nós estamos indo para o CODAN e aprovando empresas, projetos que têm um ano apenas de incentivo assegurados, dado o time de implantação. E se nós sempre defendemos
A segurança jurídica, eu creio que isso é algo que nós teríamos de pensar. Mas, voltando ao ponto, no caso de não reforma, qual seria a agenda prioritária na visão de cada um dos senhores? Ótimo, obrigado, Omar. Então, obrigado, Tomás. E aí, para encerrar, então, eu queria ouvir ambos, né, o senador e o deputado, e só lembrando que nessa questão da proposta da reforma tributária, o que foi pensado foi um tratamento especial para os diferentes segmentos de empresas atualmente sediadas no Fórum. Senador. Bem, eu não ouvi a fala do Omar, então eu não posso comentar o que o Omar falou. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: antes de nós pensarmos na bioeconomia, nós temos que resolver a nossa questão fundamental, que é a fundiária. Sem resolver a questão fundiária, não tem manejo florestal, nós não temos como resolver o problema do financiamento da agricultura familiar, nós não temos como avançar. Eu tenho defendido muito que o ótimo é o inimigo do bom. Se nós resolvêssemos o problema de 4 módulos fiscais na Amazônia, né, para regularizar a questão da agricultura familiar, dar acesso ao crédito da agricultura familiar, estabelecer toda uma política voltada, seja para a agricultura familiar, seja para a atividade florestal em áreas com titulação, porque senão nós não conseguimos sequer aprovar a licença ambiental com relação ao manejo florestal, etc. O nosso potencial é gigantesco, que nós poderíamos estar produzindo de forma inteligente, racional, com a madeira que nós deixamos morrer. Enfim, tem tantas atividades para a gente fazer. Eu acho que uma outra questão é que nós estamos com uma indústria de tecnologia no Brasil que está há pelo menos 15 anos defasadas da indústria de tecnologia da Ásia e da América do Norte. E a europeia também, levando em consideração a indústria alemã e algumas indústrias de tecnologia que existem na Europa. Portanto, o Brasil tem que investir muito na educação, na ciência e na tecnologia. Até o meio ambiente virá disto. A questão dos serviços ambientais virá disso, virá de uma melhoria na formação, na qualificação de recursos humanos, na melhoria da ciência, da tecnologia, enfim. Acho que o Brasil deveria fazer um esforço, portanto, aqui eu quero, está aí o deputado Sidney, eu quero cumprimentar a Câmara dos Deputados, porque o texto aprovado do Fundeb é um passo importantíssimo, e nós, do MDB do Senado, já declaramos publicamente que vamos apoiar o texto que veio da Câmara, porque nós entendemos que é fundamental o aumento da participação da União na educação básica brasileira. A nossa educação básica ela precisa de investimentos da União e precisa ser qualificada. Seus professores precisam ser melhores remunerados. Enfim, é necessário fazer esses investimentos. A outra coisa que eu acho é o seguinte: a indústria do Amazonas ela não é a grande beneficiada da conservação da floresta amazônica. Ela é fator de beneficiamento. A indústria que se beneficia da nossa floresta é aquela que não está aqui. É a agroindústria da soja, é a agroindústria do milho, é a agroindústria do algodão. E esta agroindústria, hoje no Brasil, ela é subtributada. O segmento econômico menos tributado no Brasil é o agronegócio, que exporta com 0 de tributação e o que paga de tributação interna no país não chega a 6,5%. Portanto, aonde eu acho que tem espaço é nós identificarmos
a necessidade de um mercado internacional que quer a segurança de que determinados commodities são, do ponto de vista ambiental, amigáveis, e dar a isso uma roupagem correta, porque onerar ainda mais a indústria ou diminuir o cobertor que já é curto no estado do Amazonas, seja em função do ICMS, que nós não sabemos nem o que vai ficar na origem, o que vai ficar no destino, qual é a discussão que nós vamos ter sobre isso, a questão do IPI, que nós não sabemos se vai ficar algum imposto regulatório para o setor industrial. Mexer nisso nesse momento, eu volto ao início da minha fala. Eu prefiro ser cauteloso, eu prefiro ter muita cautela com relação a isso. Talvez seja pelo tempo que eu estou nesse processo, eu estou há 38 anos nessa discussão e nesse debate. Eu aprendi que, para nós, amazonenses, tem duas coisas que são estratégicas. Uma estratégia política de aliança do Norte e Nordeste, sem o que nós não sobreviveremos no Congresso. Uma aliança Norte-Nordeste no Senado dá uma segurança tanto ao Nordeste quanto ao Norte, e na Câmara cria uma base importante. É claro que na Câmara o peso do Sul e do Sudeste é muito grande, mas se nós tivermos uma aliança Norte-Nordeste e atrairmos o Centro-Oeste, dando ao Centro-Oeste a segurança de um acesso ao mercado, sendo o produto do Centro-Oeste a agroindústria, e nós podendo dar a garantia de que eles têm um selo ambiental, eu acho que isso pode ser um caminho. Apenas para contribuir, não quero me estender, acho que todos dominam muito essa matéria, mas o que eu creio é que nós temos que ser muito prudente, muito cauteloso, darmos um passo com muito cuidado, porque qualquer passo errado que nós façamos nesse momento, o nosso castelo é de areia, ele desmorona e nós não vamos ter capacidade de financiar o interior. Uma última frase. A pandemia é algo horroroso que aconteceu no nosso país e no mundo inteiro. Só o Amazonas já perdeu mais de 3.200 vidas. São mais de 3.200 óbitos oficial. O oficioso, todos nós sabemos que o real é muito maior do que isso. Mas, por outro lado, a pandemia deu recursos ao interior do Amazonas que o interior não via há muitos anos. A grande maioria dos municípios do interior do estado do Amazonas recebeu um volume de capital do governo federal que não recebia há décadas. Há décadas. Veja que coisa contraditória, que coisa horrorosa, que coisa desumana. É preciso, 10 mil amazonenses morrerem para que a União entenda que tem que colocar dinheiro no interior do estado do Amazonas. Portanto, é apenas uma última reflexão, cumprimentando, como sempre, a todos pelo brilhantismo e pela disposição de debater um tema tão importante como a sustentabilidade e o futuro não só da Amazônia, mas do planeta, porque a floresta é um dos vetores e uma das variáveis que vão garantir as futuras gerações. Eu vou pedir desculpa, viu, Virgílio, Benjamin, companheiros, aqui também. Eu tenho que ir lá no Senado, senão eu vou pegar falta. Para pegar a falta, né? Mas, olha, queria lhe agradecer aí pelas falas, volto a dizer, sempre inspiradoras. A sua visão estratégica, eu acho que é uma fonte de inspiração para todos nós. Volto a dizer que a sua ênfase no tema da cautela, eu acho muito pertinente. A relação com o agronegócio é uma coisa que vale a pena registrar e aprofundar. Eu vou conversar especificamente com a presidência da ABAG, do agronegócio. Eu acredito que o exemplo que existiu no passado da CEPLAC, que tinha 10% da exportação do cacau, permitiu à CEPLAC, nos seus tempos áureos, montar uma rede de escolas agrotécnicas no interior da Bahia,
uma série de ações que hoje nós chamaríamos de desenvolvimento sustentável, com um imposto sobre o cacau, à época criado pelo Paulo Alvim, pelo notável e saudoso Paulo Alvim, que foi o líder desse tema. Quem sabe uma coisa nessa linha que possa assegurar uma vantagem competitiva para a soja no que diz respeito ao acesso aos mercados, mediante algo claro, concreto, ligado ao financiamento dos serviços ambientais que eles se beneficiam. Não é uma coisa inventada, é uma coisa que tem ciência. Então, a sua fala é muito inspiradora. Vamos anotar e dar prosseguimento às tratativas aí. Obrigado e um prazer contar com a sua presença, mesmo num dia difícil aí. Então, o deputado Sidney está ouvindo aí atentamente, já fez as suas intervenções. Temos um momento... Carnaval, baile de máscara. De ouvir, estamos no prazo final estourando, mas é um prazer, mais uma vez, contar com a sua perspectiva. Eu quero agradecer, né, e dizer que muito tem a se fazer, principalmente no que diz respeito à nossa região. O senador Eduardo coloca essa questão dos recursos, que realmente, volta e meia, eu estou lendo e vendo, né, seja no custeio direto para a saúde, seja no custeio para os municípios, mas a região como um todo, nós temos um desafio muito grande. E eu entendo que esse debate, essa discussão, ele tem que servir de motivação para chamar a atenção do Amazonas e da Amazônia, primeiro do ponto de vista interno. Porque você veja bem o seguinte, a BR-319, ela não beneficia só 4 estados que têm interesse na BR-319. Ela interliga o Atlântico e o Pacífico. Quem não deseja isso, né? Do ponto de vista comercial? É uma coisa estratégica, mas, infelizmente, né, o Brasil olha de costa para nós. E aí, Tomás, eu volto a insistir numa coisa. Eu acho que o nosso desafio, nesse momento, é a retomada da economia, certo? Entendo que o governo do Estado precisa fazer seu papel. Você fez um questionamento no início. Quais da reforma nós entendemos e o que pode ser feito em relação à Zona Franca de Manaus? Eu entendo 2 coisas do ponto de vista prático. O governo do Estado tem que sentar com o setor produtivo, discutir as 3 propostas e chamar a todos nós. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque as duas propostas têm 2 vieses. Aquilo que o Siqueira colocou muito bem, de manter os investimentos que aqui estão, mas garantir a diversificação do polo. Mas os outros são as receitas do Estado, né? Que com as reformas que estão aí, nós corremos risco. Agora, Tomás, eu só queria acrescentar aqui uma coisa, e voltando à PEC 45. O discurso é de desburocratizar. Como é que nós vamos desburocratizar se você primeiro vai ter que identificar 27 CEPs, do ponto de vista do tributo daquilo que tiver a competência do Estado? Mas, mesmo sendo um tributo de competência do Estado, você tem a competência municipal. Aí vou ter 5.700 CEP por baixo. Então, eu não vejo nisso que está sendo vendido e colocado como uma facilitação. Eu entendo que essa discussão ela precisa amadurecer, ela precisa avançar nesse sentido, mas um ditado aí que a gente ouve dos nossos avós, que caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém, né? Essa precipitação não é boa, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e com a crise que aí está. Agora, fica uma lição, né? Dinheiro na mão da população de baixa renda, nada melhor para a economia. Hoje o cimento disparou de preço. Vou dar um exemplo de Manaus. Não tem telha, não tem forro de PVC, certo? O preço do tijolo subiu. Agora, a telha, a falta não é em Manaus, é no Brasil todo, né? Então, esse é um exemplo de que a população com renda pode aquecer a economia e entendo que esse exemplo tem que ser levado para a reforma tributária e não, mais uma vez, aumentar a tributação para o consumo e prejudicando a grande massa de trabalhadores, haja vista que 80% dos trabalhadores brasileiros ganham até R$2.000. Obrigado, Virgílio, obrigado, Siqueira, obrigado, Tomás, e aos colegas parlamentares que participaram desse debate. Isso aqui, me permita... Eu acho que a gente encerra aqui no nosso prazo. Tínhamos 2 horas para terminar aqui a nossa evento. É um registro, porque o deputado Sidney fez uma referência valiosíssima para o debate e para a visão futura.
De novo, no início eu citei o livro do Prahalad, Competindo pelo Futuro. Lá atrás, foi ele o primeiro a registrar que olhar para a base da pirâmide econômica estava no sucesso da economia e do futuro. Né? As experiências recentes e isso, o testemunho que o senador Eduardo trouxe, o testemunho que o deputado Sidney fez, eu ouvi surpreendentemente de alguns agentes econômicos da área do varejo, dizendo que isto foi absolutamente fundamental para a manutenção de empregos e sobrevivência nesse momento da pandemia. Essa é uma lição que não pode ser esquecida. Pensar em desenhar sistemas tributários onde a grande empresa seja a grande favorecida não conduz a uma situação de sucesso global, independente da questão da Zona Franca. Foi muito bem lembrado, deputado, eu acho que eu não podia deixar de fazer esse registro. Está ótimo. Acho que com essas palavras do Tomás, a gente encerra com chave de ouro. Queria agradecer a todos, desejar uma boa noite. Nós anotamos tudo que foi dito e vamos incorporando aí nesse processo. Não é, Benjamin? Estamos juntos. E um abraço a todos, tudo de bom, um belo fim de tarde aí em Manaus, belo fim de noite para aqueles que não estão em Manaus. Tchau.